Nesse vídeo, vamos ver os comandos de repetição no Visual G. A gente vai ver no vídeo que, basicamente, se tratam de três tipos, de três formas de se fazer laços de repetição. Uma forma é o laço para, a sintaxe dele é esta, para, até, faça. Nesse tipo de laço de repetição, a gente tem que ter definido o início, a inicialização dele, a condição de parada e o incremento que ele vai ter. Lembrando sempre que no Visual G, esse incremento, se for 1, se for de 1 em 1, passo 1, ele pode ser omitido, não precisa de ter ele como declaração aqui. O laço enquanto funciona da mesma forma, só que nele a inicialização, no caso do laço enquanto, a inicialização ela tem que ser feita antes da entrada no laço, e o incremento tem que ser tratado dentro do laço, para evitar assim um loop infinito, por exemplo. E o repita, ele é muito parecido com o enquanto, só que a diferença dele é que a condição fica no final. Então ele entra no laço, ele faz uma vez toda a estrutura que tiver dentro do laço de repetição. No final ele testa se ele continua fazendo ou se ele finaliza o laço. Ou seja, com o repita, a gente garante que pelo menos uma vez aquele código que está dentro do laço de repetição, ele vai ser executado, mesmo que a condição nunca seja satisfeita. A gente já sabe que ele entra ali com uma condição que não vai ser satisfeita pela lógica dele, mas uma vez ele garante essa passada pelo laço. Vamos ver na prática, então, como que funciona essas implementações. Bom, aqui eu tenho o meu programa, a minha estrutura. O que nós vamos fazer? Qual que é a proposta? A proposta é testar com os três laços um programinha bem simples, uma lógica bem simples, que é imprimir na tela todos os números de 0 a 9. Então, para isso, nós vamos precisar de uma variável i, vou chamar de i, do tipo inteiro, e aqui a gente vai fazer os nossos códigos. Como já foi dito, no caso do for, do para, que equivale ao for das outras linguagens de programação, a gente tem dentro dele, na declaração dele, já toda a especificação de onde começa o laço, onde termina o laço e qual é o incremento que ele vai ter. Então, para ir de 0 até, aí eu posso escolher 9, vamos fazer até 10, até 10, faça. Nesse caso, eu não preciso de colocar passo 1, mas viria aqui até 10, passo 1, faça. Porque de 1 em 1 eu posso omitir esse passo 1. Mas se eu quiser ir de 2 em 2, por exemplo, eu tenho que colocar passo 2, faça. Então, a ideia aqui é escrever na tela, vou escrever linha por linha, um debaixo do outro, os valores, no caso aqui, de 0 até 10, que são os valores que i irá assumir. Então, o i no primeiro momento ele é 0, depois tem o passo 1, ele vira 1, depois tem o passo 1 de novo, ele vira 2, e assim ele vai sofrendo sucessivos incrementos. Então, executando o programa, a gente tem aqui de 0 até 10. Todos os valores feito somente por esse laço de repetição. Não precisei de colocar os 10, no caso os 11, escreva a L aqui, colocando os valores como constante. Bom, esta é a situação com o para. Com o enquanto, vamos fazer a mesma lógica, mas aí, olha, eu preciso de inicializar a minha variável. Aquele i para i de 0, feito lá no para, aqui eu faço i igual a 0 antes do enquanto. E coloco aqui a minha lógica, ó. Enquanto i menor igual a 10, faça. E fim, enquanto. Então, agora eu consigo reproduzir
a mesma coisa que foi feito lá. Escreva L, I. I, consigo fazer I, recebe I mais 1. Porque aquele passo 1, né, que tinha lá no para, aqui para mim não é automático. Então, a diferença do enquanto é que eu preciso colocar o incremento aqui, né, para ele ir aumentando o valor do i, e preciso especificar aqui onde qual é o valor que começa o i. A única coisa que eu tenho na estrutura do enquanto é a condição de parada, né, que eu tinha lá no para também. Então, executando nesse caso, eu tenho a mesma, né, o mesmo resultado. Só que, olha, com algumas diferenças, né? Bom, e temos também o repita. O repita, ele está mais para a lógica dele está mais para o enquanto do que para o laço para, né? Que é uma representação aqui do for das outras linguagens de programação. Mas então, como já dito, o repita, eu também preciso de tratar a inicialização e o incremento. Igualzinho como eu fiz igual como fizemos no enquanto, né? Então eu tenho a inicialização aqui, o i começando em 0, e eu faço repita até i maior que 10. Então ele vai repetir até que o i seja maior que 10. Ou seja, repete enquanto o i for menor ou igual a 10. Aí eu faço a mesma coisa, né, que eu quero escrever o i, e eu preciso de fazer o incremento também, assim como no enquanto, e recebe i mais 1. Então, nesse caso, a gente tem o mesmo resultado, né? Então, olha lá, todos os valores de 0 até 10, assim como nos outros laços. A diferença aqui do repita para o enquanto é que, olha, eu posso começar aqui o i com 20, e ele não seria uma condição para entrar nesse laço, né? Se fosse um enquanto, por exemplo. Mas no caso aqui, ele vai entrar dentro do laço, vai escrever 20, vai incrementar para 21 e vai ver que o i é maior que 10. E já vai ser a condição de parada, ele já sai do laço. Mas ele garante que pelo menos o 20 ele escreve uma vez.